Não, você quer em alemão? Eins, zwei, drei, Semanal Joe! Gostaram do alemão? Vou fazer de novo. Fazer em inglês. É o one, é o two, é o three, Semanal Joe! Em português de novo? É um, é dois, é três, Semanal Joe! Queria dizer aqui pro pessoal da TV RMS que o gerador atrasou, então a gente não vai poder entregar as camisas agora de manhã. Aí quando a gente ligar o trifásico, a gente vai poder entregar as camisas a parte da tarde. Então todo mundo está convidado na parte da tarde a receber as camisas. Tá tendo diferença de potencial. Tá tendo diferença de potencial. E as camisas, pois é, o gerador atrasou, né, cara? Então a gente não pode fazer nada. Tá aqui desde 6 horas da manhã e o gerador, ó. Sejam todos bem-vindos ao Semanal. Fala galera, beleza? Chegamos aqui no Central, vocês acabaram de ver aí a entrada aqui, né? Você não veio, você perdeu. E se você vai estar aqui, ó, quero te ver. Vamos lá dar uma olhadinha nos estantes? Bora lá! Galera, esse ano tá muito grande. Sennheiser, como sempre, com um stand bem grande, né? Aproveitar enquanto tá vazio que tá bom, né? O local certo para você ver o microfone de perto, tocar, ouvir, é no Semanal. Olha esse raio. E aqui tem um pouquinho da história, né? Olha lá em cima, 1945. 1959, 1983.
Meu primeiro sistema foi o G2. Teve o G1, quase peguei. E peguei o G2, já em 2003. Já gostava muito do G1 ali, mas eu consegui pegar já o lançamento do G2 lá para a igreja. Agora os sistemas digitais, né, que é surreal. O primeiro sistema foi em 2012 com o D9000. E agora a gente está com esses modelos mais recentes aqui, ó. De 2020, o EWD, o EWXD e aqui o EWDT. Aqui o cara da JBL, esse cara que curte fazer manutenção em JBL. Tudo bem, meu irmão? Paz. Só vejo isso na internet de carnaval. Gerador? Ligou o gerador? Alô, som? Alguém já falou essa palavra? Test e low. Low. S low. Estou aguardando a organização do evento. A patroa dizer, vai. Sejam todos bem-vindos à maior imersão em áudio do Brasil. Palmas para vocês. Não ouvi. Palmas para vocês! Quem está feliz aqui, levanta a mão. Quem está ansioso, quem está realmente aqui, ó. A good vibration. Massa, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estamos na 18ª edição, onde esperamos proporcionar para vocês a melhor experiência em uma imersão em áudio. Agradecemos a todos que colaboraram para a realização dessa edição. Primeiramente a nossa produção, certo? Todos os nossos produtores, colaboradores, aos nossos amigos palestrantes, também técnicos, empresas expositoras e colaboradores, e claro, a vocês que antes, durante e depois constroem esse evento. Cada um aqui tem uma função específica nesse evento. Vocês recebem mensagem do Fernandão antes, participam, interagem,
estão na preparação do evento. Hoje começa a realização desse sonho. Desculpe. É muita felicidade, pessoal. Muita felicidade. Porque a gente faz um carinho enorme para vocês. Se eu chorar aqui, é na conta, tá bom? Eu ainda dou um chorão. A nossa produção, os palestrantes, as empresas expositoras, os colaboradores, e claro, vocês que constroem durante esse evento uma sensação de pertencimento. Então, o que define o Semanáudio para vocês é isso. É uma sensação de pertencimento. Vocês pertencem ao Semanáudio, o Semanáudio pertence a vocês. Então, durante esses 3 dias, absorvam o máximo possível de informação, conversem, visitem os expositores, dialoguem, não tenha medo de perguntar nada, certo? Aqui é um evento feito de técnico para técnico para vocês, tá bom? É um evento nosso e por isso que a gente está aqui com a maior alegria. Nesse exato momento, Tito está no outro auditório e a Alessia, minha esposa, que é a secretária executiva do evento, também está no outro auditório falando exatamente esse texto para vocês. Para que cada um realmente saiba da importância que nós damos para vocês. Vocês aqui são as pessoas mais importantes para a gente. Então, uma salva de palmas para vocês. Mais forte, que eu não estou ouvindo. Exatamente. Eu falei uma palavrinha aqui, eu vou fugir do roteiro. Eu falei uma palavrinha aqui que cabe a cada um. É uma sensação de pertencimento. Então, vivam esse pertencimento no Semanáudio. Mas eu tenho uma surpresinha para vocês. Muitos já estavam falando aqui comigo. Pô, Fernandão, mal começou, já quero saber se tem novidade no Semanáudio. Sim, tem uma novidade, que a gente tem as demo rooms, as palestras silenciosas, temos as audições das caixas acústicas aqui fora, que começa agora à tarde. Temos uma variedade de programação. Mas antes disso eu quero passar um vídeo. Esse vídeo é muito importante. Conhecimento, habilidades e atitudes aliados à realização de sonhos são as chaves para o sucesso. E se eu te disser que tem um evento que você pode adquirir conhecimento, vivenciar experiências inovadoras e melhorar a sua carreira técnica, te apresento a Semanáudio, a maior imersão em áudio do Brasil. Uma imersão para aprender e aprimorar suas habilidades com as novas tecnologias apresentadas pelas grandes empresas do áudio mundial. Participar dos melhores treinamentos e palestras com temas atuais ministrados pelos mais renomados profissionais do mercado. Destacar-se na área técnica, sendo o diferencial naquilo que faz. Se você é um iniciante na área técnica, atua nos mais diversos segmentos do áudio, como shows, igrejas, holds, produção, audiovisual, automotivo, broadcast, locadores ou simplesmente alguém que deseja redefinir o futuro do seu negócio e da sua carreira, a Semanáudio é para você. E agora é a vez da Semanáudio Fortaleza, dias 19 e 20 de setembro, aqui na Fábrica de Negócios, no Hotel Praia Centro.
Você não pode perder a Semanáudio Fortaleza, a maior imersão em áudio do Brasil. Dias 19 e 20 de setembro e as inscrições estão abertas no site semanaudio.com.br. Gostaram da surpresa? Save the date! Save the date, salvem as datas 19 e 20 de setembro em Fortaleza, a nossa próxima edição. Pessoal, as inscrições vão começar ainda, tá? Esse vídeo aqui foi um spoiler que a gente está dando para vocês, que a gente não aguentou de tanta felicidade, certo? Então, cada palestra vocês vão assistir essa aberturazinha aqui. Então, aguardem e vivam agora o Semanáudio São Paulo 2023 com o nosso parceiro de sempre, Renato Carneiro. Onde você está, meu amigo? Olha aí, na House Mix. É o DJ. O DJ eu chamei de DJ, cara, rapaz. Você pode. Pode, né? Salto o som de DJ. Eu sempre quis dizer isso, sabe? Porque somos também DJ, vivos e DJs também. Renato, te amo e você é o Semanáudio com a gente. Muito obrigado. Com vocês, muito obrigado. Ricardo Teixeira? Ricardo, meu primo. Ricardo, você não viu, né? Ricardo, brincadeira a gente. Um abraço. Um abraço, tchau. Bom, primeiro eu quero agradecer Fernandão, Tito, todos os envolvidos do Semanáudio. Eu tive desde o início nesse evento, um evento muito importante para a classe, e é o que eu costumo dizer. Todos nós aqui, de uma maneira ou de outra, vivemos de tecnologia. A gente depende da tecnologia para viver. A tecnologia muda a cada dia e a gente tem que estar sempre antenado e sempre correndo atrás das mudanças. A única maneira que a gente tem de fazer isso é conversando, aprendendo com alguém, frequentando esse tipo de coisa. E se vocês estão aqui, é porque vocês têm isso na cabeça, dessa importância de estar sempre antenado o que está acontecendo. Então eu sempre começo pedindo uma salva de palmas para vocês. Eu tenho muito orgulho de participar da Semanáudio, muito orgulho pelas pessoas que criaram isso e pelas pessoas que frequentam. Isso é uma coisa muito verdadeira. A gente tem que ter uma superfície de trabalho muito confortável para trabalhar, porque a gente precisa de velocidade. Às vezes você vai virar uma página, você demora, você perdeu o tempo do solo, você demorou aquela entrada de delay, ou quando você vai corrigir um bumbo, outra coisa que estava ruim, você já perdeu também. Então eu acho que você ter velocidade de acesso e você ter claramente o que você está fazendo e poder visualizar é muito importante. Esse é o primeiro passo, né? Uma coisa simples, você chega às vezes para mixar e não tem a luminária da mesa. Isso pode te derrubar facilmente no meio do show. É uma coisa muito simples, não é nenhum truque. Então, a ergonomia da mesa, se você está confortável em pé ou sentado, não estou falando da posição da mesa em relação ao PA, isso eu mudei bastante da minha posição, da minha postura. Mas a mesa e você, se você está confortável, se está iluminado, se você está numa posição que você vai conseguir ficar lá 1h30, 2, 3 horas, tranquilo. Isso é muito importante e às vezes a gente só percebe essa importância lá na frente quando vai acontecer. É a referência, né? Vou falar uma coisa bem óbvia. Qual a referência que eu vou ter de mixagem agora, nessa situação que eu estou? O PA. Estou bem no meio, estou numa posição, teoricamente, que representa a média geográfica assim, de tudo, né? Que representa a maioria das pessoas que estão aqui dentro. Então eu estou com uma referência muito boa. Durante muitos anos eu fui muito radical com isso, criei muito caso, eu faço sertanejo, então eu trabalho muito em arena de rodeio, e a arena de rodeio às vezes é muito grande, então não dá para a house ficar lá depois da arena, não dá para ficar lá no fundo. Eu já aluguei carretinha para botar a house no meio, passar o som, tirar, ter o rodeio e voltar, já fiz com caminhonete no meio, já fiz uma série de coisas. E eu era radical mesmo, de brigar, de criar caso. Aí um dia eu li uma matéria numa revista importada, dizendo que um técnico de PA tem que ser capaz de mixar de qualquer lugar. E era uma matéria escrita por um cara importante. Aí eu já comecei a ficar meio
preocupado com a minha teimosia, né? Aí eu comecei a reparar que os grandes festivais, nenhum deles mais a house é no centro. A gente tem uma house de luz enorme em frente ao PA, L, por exemplo, e uma outra house de som enorme em frente ao PA-R. Situações bem diferentes do que eu estava acostumado. A partir disso, eu desencanei dessa história de tem que estar com a house no meio e me preocupo muito, muito em ter a referência do que está acontecendo. Então, se eu precisar hoje mixar do palco, dá para fazer de boa, contanto que eu possa passar o som à tarde lá da frente e ter uma noção clara do que está acontecendo. A partir do momento que eu tiver uma noção clara do que está acontecendo lá, eu posso mixar pelo meu fone de qualquer lugar. Isso é importante a gente ter, porque nem sempre a gente vai ter essa posição ideal. Às vezes você vai estar para fora do PA, como já aconteceu essa semana, para fora do PA-L eu estava, mas você tem que saber o que está acontecendo na maioria do ambiente. PA, e quantas pessoas realmente vão ouvir estéreo, né? Então, quem tiver mais para a ponta de lá vai perder algumas coisas que estão acontecendo aqui e vice-versa. Volto a falar o que eu falei no início. Eu sou democrático. Então, se a gente tem aqui 500 pessoas, tem 100 do lado de lá, menos, né? Vamos falar que tem 70 do lado de lá e 70 do lado de cá, são 140. Então, aqui no meio tem 360. Eu vou deixar mais confortável para os 360 e um pouco menos confortável para os 280, que são as pontas. É uma questão democrática. Eu poderia deixar mono, todo mundo ia ouvir a mesma coisa. Mas eu prefiro que uma boa parcela do público tenha a experiência em estéreo. Então agora eu vou só abrir os pans. É aquela situação que a gente chega no local para fazer um show com uma banda ou para fazer uma peça de teatro ou alguma coisa assim, e encontra o PA lá montado, pronto. E a gente não sabe o que vai fazer com ele. Então, lá no século XIII, quando viveu São Francisco, devia ter uns PAs desses, assim, né? Que, coitado, como é que ele faz para ler uma coisa dessa, né? E aí foi quando ele escreveu essa oração. Mas o que essa oração diz pra gente é que a gente, quando chega no local, a gente precisa, a primeira coisa é ter clareza para entender o que a gente pode mexer, que vai melhorar a situação, o que a gente precisa mexer. A gente tem que entender o que a gente não adianta ficar tentando fazer, porque a gente só vai perder tempo. E, é claro, tem que conhecer, tem que entender o que é uma coisa e o que é outra coisa. Eu acho que esse é o primeiro passo para a gente chegar num lugar e ter sucesso, ou algum sucesso, na hora de fazer um alinhamento de um sistema, ou fazer aquele sistema soar melhor para dentro daquela sala. Quando o Fernandão me chamou para falar aqui para vocês, e a gente decidiu qual seria o tema, eu fiquei pensando em como abordar isso, né? Porque os desafios do alinhamento, eu acho que em algum momento vocês querem saber o que eu considero desafio, quais são as situações que eu chego para fazer um show e fico olhando para aquilo e penso, pô, isso aqui é um desafio para eu tentar consertar. Mas eu ficar falando só sobre isso também eu acho que não agrega muita coisa. Apesar de eu poder falar de uma experiência ou outra, eu acho que é legal a gente sair daqui com alguma coisa que a gente possa aplicar no nosso dia a dia de alguma forma. Então eu dividi esse tempinho que a gente tem para conversar em duas etapas. Na primeira etapa eu vou falar de algumas situações que eu realmente considero desafiadoras e que eu encontro muito. E claro, vocês estão completamente à vontade para perguntar, para sugerir e para dizer para mim as situações que vocês também passam, que são desafiadoras. Então vamos aos desafios. E o primeiro desafio para mim é tempo. E eu não estou falando de fase. Estou falando de tempo mesmo, tempo. É tipo, você tem 80 minutos para falar sobre alinhamento. Esse é um desafio. Né? Então, o tempo, ele é tipo uma bombinha que o pavio foi aceso no momento que você bota o pé onde você chegou para fazer seu show. Em algum momento o tempo vai acabar. Em algum momento a bomba vai explodir. E ela vai explodir na sua mão. Não tem dúvida. Então, para mim, tempo é o maior problema. E é o tempo que vai definir para a gente, voltando na oração de São Francisco, o que a gente pode fazer.
Sabendo o tempo que a gente tem, a gente sabe o que a gente pode fazer. Sempre que me perguntam quanto tempo eu levo para alinhar um PA, minha resposta é: quanto tempo eu tiver. Se a pessoa me der 2 dias, eu vou levar 2 dias para alinhar um PA. Se a pessoa me der 15 minutos, eu vou ter que fazer em 15 minutos. Não tem jeito. O resultado vai ser igual? Óbvio que não. Um alinhamento que leva 2 horas está ótimo. Um alinhamento que leva 15 minutos. Né? Aí é aquele show de matar o frango, né? E vai lá. Né? E aí você sai um pouco frustrado, obviamente, porque nem sempre é o que você quer ouvir. A segunda questão, depois do tempo, são os sistemas mal desenhados. Os sistemas mal desenhados são aqueles sistemas que o cara tem que explicar para você que aquilo é um sistema. Não, os sistemas mal desenhados... Olha, faz barulho a água, viu? Os sistemas mal desenhados são sistemas que são completamente capazes de sonorizar aquele ambiente onde você está, mas eles estão mal desenhados ou estão mal montados, né? Porque são 2 coisas diferentes, né? Uma coisa é a pessoa que desenha o sistema e manda o projeto para alguém montar, a outra coisa é a pessoa que monta esse sistema. Então, podem acontecer 2 coisas aí. O sistema está mal desenhado e foi montado conforme o desenho. Está ruim. Ou o sistema foi bem desenhado, mas foi montado de uma forma errada. Nos 2 casos, são sistemas que você pode consertar de alguma forma e fazer aquele negócio funcionar. Porque ele é capaz de sonorizar aquele local, mas ele só está mal montado, ou mal desenhado, ou mal distribuído, ou alguma coisa assim. Isso acontece muito comigo, muito. De eu chegar no evento, olhar o sistema e falar: puxa, tem caixa suficiente. Aí eu começo a olhar e falo: aquela caixa ali tem que estar apontada para outro lugar, ali não vai ter cobertura porque a caixa está apontada para o lugar errado. E vou falar para vocês que 95% do nosso trabalho de alinhamento de sistema é apontar a caixa para o lugar certo. Se a gente vai ter o número de caixas que a gente precisa, é outra história. Mas é montar e apontar a caixa para o lugar certo. Caixa é o conjunto de caixas para o lugar certo. O terceiro desafio para mim é o tempo. No PA até o próximo show. A gente vai aprendendo bastante. E comparando a músicas de nossa referência. Eu gosto muito de ouvir Sade, por exemplo, que tem, na minha opinião, a proposta é muito parecida com o do Fábio Júnior. Né? A harmonia, como ela trabalha, o plano de voz, equalizações e tudo mais. Então eu ficava ouvindo Sade e tentava encontrar um caminho melhor dentro da minha mix. E eu reparei que o espaço de mixagem de um disco é totalmente diferente de um espaço de mixagem de um PA. E aí você começa a entender como é que eles ajuntaram tão bem. Normalmente essa junção é feita através de compressor na master, mas a gente não pode fazer uma master no show ao vivo. Mas quais são os truques que é utilizado na master? O que eles fazem na master para eu tentar trazer para ao vivo? Então, normalmente numa master, um grande segredo, quando a gente sabe trabalhar muito bem, quem trabalha em masterização entende muito bem sobre compressão. Como é que seria essa bateria na visão do músico? Agora vocês viram músicos, hein? Vamos ver aqui na tela então? Vamos lá. Primeira coisa, hi-hat. Vamos lá? Visão do músico. Já está certo? Tom 1, tá certo? Visão do músico, tom 1 na minha? Então giro o pan pro L. Tom 2, eu coloco no meio. Quando a bateria tem 3 tons na posição normal, eu boto no meio. Quando a bateria tem mais tons, você fica a brincadeira ali, né? Vai brincando. E o surdo, tá certo o surdo? Vai para onde? Para a direita do batera. Boa, tá todo mundo entendendo. Over da esquerda, tá certo? No PA tá. No músico, R, tá certo? E o hi-hat, tá certo? Vou ouvir então agora? Se você fosse batera, você ia gostar de ouvir sua bateria assim ou assim?
assim. Não, você quer em alemão? Eins, zwei, drei, Semanaggio! Gostaram do alemão? Vou fazer de novo. Fazer em inglês. É o one, é o two, é o three, Semanaggio! Em português, não? É um, é dois, é três, Semanaggio!